Falando especificamente de gênero, é da pesquisa da Automotive Business também. Eu tenho um recorte aqui bem interessante que eu queria ouvir o comentário de vocês. Ele é bem relacionado a gênero. O que diz esse recorte? Ele é de 2017, da pesquisa de 2017. Ele fala o seguinte, que 60% das empresas automotivas não tem mulheres em cargos de diretoria. Quando a gente vai para cargos maiores, como vice-presidente ou presidente, esse índice chega a 87%. Vamos começar primeiro com a Malu e depois com a Fabi. Eu queria ouvir o comentário de vocês, a percepção de vocês em relação a esse dado. A gente estava conversando um pouquinho ali, Malu, a respeito dessa herança que tem o setor automotivo. Fala para o pessoal também a respeito desse papo. Então, eu acho que, pelo que a gente tem visto, a gente tem um mercado de trabalho que ele sempre foi estruturado profissões femininas e profissões masculinas. Então, profissões femininas vão para a área de humanas, vão para recursos humanos, vão para comunicação. E a área mais automotiva sempre com os engenheiros, pessoas que vão trabalhar nas grandes montadoras do sexo masculino. E as próprias formações atraem público masculino. Sim. Então, quando nós começamos na Scania alguns anos atrás a trazer mulheres para a fábrica, a gente ia buscar no mercado mulheres que estivessem estudando curso técnico para vir estagiar com a gente e depois se tornar um colaborador efetivo, e nós não encontrávamos nas escolas mulheres fazendo curso, porque não era divulgado. Curso técnico é para homem, né? Curso mecânica é para homem. Aí, com o tempo, isso foi mudando. Então, eu vejo que essa pouca participação ainda que a gente tem das mulheres, ela se deve a essa formação que não existia. Então, hoje, eu até tenho vaga, mas eu não encontro alguém que tenha a formação. E o mercado hoje educacional vem formando as mulheres nas mais diversas profissões. E os homens também, porque os homens também iam para as profissões masculinas. E hoje a gente está vendo também os homens estudando coisas que até pouco tempo era muito do público feminino, né? E a mulher entrou mais tarde no mercado de trabalho também, né? Isso. Eu acho que também tem essa questão. A mulher entrou mais tarde muito no mercado recente. de trabalho, né? Tem a questão que é também algo que a gente mudou o modelo mental, mas ainda tem espaço para mudar, que é a questão da maternidade. Então, assim, a mulher ela vai casar, vai ter filhos, então ela não pode ter uma carreira, porque a conciliação da carreira com a maternidade não combina. Hoje a gente já está vendo que dá certo, que funciona e que é possível. As empresas já têm programas também, né, que apoiam para receber a mãe, a gestante, a amamentação, apoio para a criança, para a mãe. Então, isso tudo vem mudando e contribuindo para que a mulher fale, não, eu posso ter uma carreira, eu posso fazer esse caminho porque eu vou ter um espaço, porque hoje a estrutura permite. Então, acho que assim, o mundo ele vem evoluindo nesse aspecto de uma maneira natural, como é a evolução humana sempre, e agora as empresas estão olhando para isso, como a Paula falou, estruturando para que a gente possa desenvolver os modelos mentais, tirar um pouco a nossa máscara de preconceitos, né? E olhar para as coisas de uma maneira diferente. E aí essas oportunidades elas começam a surgir. Então daqui a alguns anos a gente com certeza terá mais mulheres presidentes, vice-presidentes, diretores. Se a gente continuar nessa linha, né, de nós evolução, vamos chegar lá. Até porque o mundo está contribuindo com a gente, porque como nasce muito mais mulher do que homem, exatamente, não vai ter muita Não vai opção, ter mesmo que jeito. não queira, vai ter que ser, porque Exatamente. não vai ter outro, né? E independentemente da questão mulher, a mulher ela tem de metas para a gente atingir em relação a gênero dentro das organizações. A mulher tem competências que são muito úteis para o próprio ambiente organizacional. Sim. E eu acredito que os negócios só têm a ganhar com essa Os negócios equiparação. ganham, na verdade, né? Porque tem uma pesquisa, se não me engano, da McKinsey, que mostra que as empresas que investem, né, no aumento da presença feminina, elas têm um aumento de lucro também 21%. E quando você ainda coloca a questão da etnia, né, você soma a questão da etnia, isso sobe para 33%, né, no resultado da empresa. Então, é um número muito significativo. Sim, né? bastante. Acho que esse é um ótimo ponto, porque a diversidade ele não está só na base das discussões sobre pessoas, né? A diversidade ela realmente é muito lucrativa. Sim. Né? Mostra-se que os modelos mentais praticados anteriormente sustentaram números e resultados similares por muitos e muitos anos.
né? E aquelas empresas que realmente olham para isso da maneira respeitosa que deva ser, mas investe efetivamente na aceleração e no desenvolvimento não só de mulheres, mas de outras diversidades, o seu resultado é rapidamente visto, né? A pesquisa da McKinsey mostra isso de uma forma bastante evidente. ONU Mulheres também tem discutido muito, né, esses resultados e esses números, porque quando a gente fala de sensibilização, infelizmente, no nosso mercado latino, a sensibilização ela também vem por números. Né, o quanto realmente a gente ainda tem um caminho muito grande nessa jornada. Tem que se apoiar em métricas. A gente precisa, né, se apoiar em métricas. Como a Malu falou, a questão de gênero, ela é ainda uma herança histórica muito grande, né, principalmente na América Latina, quando a gente olha países, né, que a gente, como uma empresa sueca, quando a gente olha o mercado europeu, o mercado nórdico, a ascensão das mulheres ou a questão da equidade, ela vem, né, de muitos anos atrás, justamente por uma herança histórica onde o empoderamento feminino ele foi suportado e foi definitivamente empoderado. Mas no mercado latino nós entramos, né, nas formações acadêmicas muito tardiamente. Nós fomos inseridas no mercado de trabalho ainda mais tarde, né? Então hoje, quando a gente fala de gênero, eu acho que é uma multiplicidade de ações que a gente precisa fazer. Desde o investimento na educação infantil, né, do que a gente chama de inclusão social. Então, de fato, apoiar instituições que realmente formem mulheres. Eu estava comentando com a Paula de uma parceria que a gente está fazendo, ainda muito embrionária, mas é uma instituição sem fins lucrativos que forma mulheres em tecnologia. E eles formam mulheres de baixa renda e eles fazem realmente um processo seletivo muito sério, eles são apoiados pela ONU, inclusive. Assim como ir às escolas e mostrar para as mulheres, né, a importância do mercado de trabalho e que é possível. Né? Às vezes a gente precisa de exemplo. E criança é movida, por exemplo, você falou do teu filho. Né? Então, se a gente leva nossas executivas, se a gente leva as mulheres engenheiras, né, para as escolas, a gente tem um papel importante de inclusão social. Sem dúvida. Né? Porque a gente mostra não só a possibilidade, mas dentro de casa eu acho que a gente tem, né, muitos desafios e muito a fazer ainda, definitivamente. Muito bom, até porque você falou lá no começo da sua resposta agora que a gente é latino, só que tem muitas empresas na América Latina como um todo que são europeias. Exato. Que definem metas globais. Exato. Então, cultural, a gente vai ter que ter uma mudança cultural em termos de sociedade e dentro dos negócios caminhando juntas. Exato. Então, esse papel social, essa atuação dentro de instituições, trabalhando com crianças ou até com a população mais carente, ela é super importante para a iniciativa privada também atingir os objetivos. Isso faz todo sentido. Isso, agora, desculpa, isso é algo que a Scania eu acho que preza muito, né? Qual que é o legado que a gente deixa para a comunidade? Porque só diversidade para dentro de casa, a gente falou de resultados, de respeito, mas a gente tem um impacto na comunidade que a gente está presente, né? Então acho que essa ampliação do olhar para a inclusão social é algo que particularmente eu gosto muito e eu acho que é aquilo que a gente definitivamente tem que trazer junto também para essa discussão. Muito bom. Eu queria voltar um pouquinho, essa questão da América Latina me chamou a atenção e me levou às metas. Setor automotivo, é diferente dos outros setores, Paula? Como estão essas metas? Existem essas metas dentro do setor automotivo? Isso já está desenvolvido quando a gente fala em diversidade e inclusão? Ou há setores que saíram na nossa frente? A gente gostaria muito de cruzar nossa pesquisa, né? A gente está negociando com alguns outros setores para a gente conseguir levantar esses dados e fazer esse comparativo real, né? Porque a gente fica muito assim, né? Dos bastidores, ouvindo. Eu acho que tem muitos setores parecidos com o setor automotivo, mas tem alguns que já estão muito mais evoluídos, varejo, né? Enfim, o ano passado a gente teve um evento para falar sobre os resultados da pesquisa Presença Feminina e a gente percebeu que tem empresas como a Unilever, o Santander, né? Os bancos, enfim, que eles já estão com essa questão mais avançada, né?
Mas tem um recorte interessante dentro do setor automotivo. A gente estava falando de sociedade, né? E a gente mora num país onde, se eu não me engano, 54% da população é negra. Exato. Né? E quando a gente pega esse recorte na liderança do setor automotivo, é um número impactante, porque a gente tem hoje 1% só de negros na alta liderança do setor. E quando a gente pega a média gestão, esse número é maravilhoso. Ele cresce bastante, ele vai para 2%. Então, assim, a gente ainda tem também um trabalho importante, né, nesse eixo da diversidade dentro das empresas, né? Especialmente, acho que na alta liderança. Na alta liderança. Né? Eu acho que esse é um grande desafio, não só para o setor automotivo. Nesse caso, eu acho que é um desafio para o país. E a gente tem discussões aí que são até mais profundas, que é a questão de meritocracia, onde está essa população negra inserida dentro da sociedade que não está conseguindo acompanhar a corrida aí e também não está inserida dentro das grandes organizações. Eu acho que isso e de novo é o social e a iniciativa privada é o social, caminhando mas eu juntos. acho que nesse caso também a gente debate bastante isso na rede. Está no modelo de recrutamento. É isso. Né? Então, eu acho que as empresas têm que pensar um pouco sobre essa questão, né? Porque você já barra, né, a entrada deles logo no início, quando você define faculdades, por exemplo. Isso. Né? Como uma questão de perfil. De perfil. Né? Então, eu acho que também a gente tem que mudar um pouco a mentalidade na hora de se fazer o recrutamento, né? Para apoiar essa entrada. A gente teve alguns depoimentos interessantes no dia que a gente discutiu a etnia dentro da rede, e um deles eu pensei bastante, acho que foi uma reflexão importante lá dentro, que foi de uma menina negra que ela falou, puxa, eu consegui ingressar no setor automotivo, né, num grande fornecedor, quando eu tive um acesso a vagas, né, porque mudou toda a mentalidade de recrutamento e tudo mais, né, e eu consegui ter acesso, mas para mim foi um grande desafio, porque quando eu fui fazer as entrevistas, eu olhava aquela sala com um monte de gente que tinha pós-graduação, inglês, MBA, e eu não sabia falar inglês, né, eu tinha vindo de uma faculdade mediana, enfim, e a oportunidade veio para mim. Né? E eu percebi o quanto foi importante a empresa me dar esse respaldo, me dar essa oportunidade. Hoje eu tenho a oportunidade de estudar inglês pela empresa, né? Eu faço cursos de especialização pela empresa e, claro, né, ela está lá, cresceu, enfim, foi uma história interessante, mas teve uma mentalidade que teve que mudar dentro da empresa. Alguém que acreditou, né? Alguém que acreditou, né? Então a gente às vezes precisa também facilitar esse acesso, né? De alguma forma. Né? Você sabe que, Paula, a gente há algum tempo na Scania nós tínhamos, como todo mundo, né? A gente tem aí um caminho longo, né? Também para trilhar. Mas a gente tinha muito essa questão do perfil. Então é engenheiro, é administrador, é isso. E aí, com o tempo, até porque o mundo está num movimento onde muitas coisas acontecem dependendo da nossa vontade, e a gente às vezes mais se adequa do que muda, não é? Então, a gente começou a verificar que esses profissionais que chegavam com a formação e alguns no processo seletivo sem a formação, que não estava fazendo mais sentido na hora da entrega. Então, assim, a competência, ela é além da formação, ela é muito maior que a formação. Então, assim, a formação, ela é um caminho, ela vai ajudar, mas a experiência profissional conta mais. Então, hoje nós estamos trazendo pessoas com a formação totalmente diferente para atuar numa área e está dando muito certo. Então, esse movimento que aconteceu naturalmente mostrou para a gente que sim, é possível fazer algo independente da formação. Então, hoje a gente até fala assim, não, é importante você ter uma graduação, mas qual? Depende, porque você pode se especializar depois, buscar uma experiência, um conhecimento específico, e aí você vai desenvolver seu trabalho independente. Exceto, obviamente, nós estamos falando de medicina, né? Que aí é específico. Mas dentro da indústria, a gente consegue ter esses profissionais atuando e a seleção não precisa mais ficar rígida naquele perfil que a gente costumava usar no passado. São novos modelos, São né, novos gente? modelos, Então, exatamente. sem dúvida. A gente está caminhando para o fim, o tempo está acabando, eu ficaria horas e horas aqui falando sobre isso. Eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer uma última rodada agora, vou deixar para vocês falarem livremente sobre a importância da diversidade e inclusão. Por que as pessoas devem acreditar nesse tema e prestar mais atenção nesse tema do que já prestam hoje?
Vamos lá? Então, eu acho que assim, é um tema que veio para ficar, né? Como eu comentei, ele sempre existiu, mas a gente talvez não desse muita atenção para ele. E agora a gente tem que... o mundo globalizado, né? Ele traz a mesma informação para todo mundo ao mesmo tempo. Então, se eu não valorizo isso na minha família, na minha sociedade ou no meu trabalho, eu vou buscar algum lugar que possa valorizar isso. Se eu acredito nisso e acredito que isso é importante. Então, os modelos mundiais hoje, eles estão abertos para quem quiser conhecer. Exato. E o jovem, como a gente fala muito, o jovem, da gente de RH e de empresa, a gente tem que pensar na sustentabilidade da empresa. Então, assim, no futuro, se a gente não tiver algo nesse aspecto muito bem estruturado, os profissionais talvez não queiram mais trabalhar com a gente. Assim como muitos hoje não querem trabalhar em empresas que não se preocupam com o meio ambiente. Então a diversidade, para mim, ela caminha nessa linha. Então acho que, pensando no ser humano, acho que é uma grande evolução humana esse assunto da diversidade e a gente trabalhar de maneira diferente com ela. Muito bom. É isso aí. Fabi? Bom, a diversidade é o que eu sempre falo, é sobre todos nós, né? Todos nós somos diversos nas nossas individualidades. E se a gente passa a olhar dessa forma, a gente pensa o quanto é importante que a gente seja de fato diverso e inclusivo. Né? A Malu falou da sustentabilidade dos nossos negócios, sustentabilidade por si só já olha para o pilar, né, de comunidade, de diversidade. Né? Então, para o nosso negócio ele é essencial. Né? E é isso que realmente não é dar a importância, não existirá sem a diversidade. E as pessoas, a gente tem visto cada vez mais, aqueles que nos sucederão, né, graças a Deus que teremos muitos, eles já têm outros modelos mentais. Sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente, diversidade, é propósito. São propósitos. E se esse propósito não se conecta à organização que eles procuram, eles nem vêm. Eu acho que é essa a principal diferença. E graças a Deus a gente espera não ter esse apagão de talento, né? E é por isso que essa importância ela sustenta principalmente quem ainda virá. Muito bom. Obrigada. Imagina. Eu acho que eu vou pegar uma carona aí do que a Fabi estava falando, né? E olhar mais para o lado do negócio. Eu acho que é isso. Os jovens, né? A nossa futura liderança do setor automotivo, né? Ela já vem com esse olhar muito mais forte para propósito, para inovação, para empresas que sejam diversas. Então, cada vez mais, as empresas vão ter que olhar isso com cuidado, vão ter que debater, vão ter que discutir, é um assunto do momento. Ele tem que evoluir dentro das empresas, porque o setor automotivo, como a gente falou no começo, é um setor que precisa ter inovação cada vez mais, Exatamente. Precisa ter pensamentos diversos e isso vem através das pessoas. Exatamente. Né? E a gente precisa que haja esse respeito, que haja essa evolução para que a gente evolua junto, né? Então, o que a gente tem levado muito da rede para as empresas as pessoas precisam se engajar nessa questão, os colaboradores precisam engajar nessa questão e principalmente a liderança, porque diversidade dentro das empresas não acontece se não houver o apoio das lideranças. Então, as lideranças são as grandes protagonistas desse momento de transformação do setor automotivo. Eles precisam, todos os líderes, olhar para isso com muito cuidado, porque a diversidade é o que vai ajudar a gente a crescer e fazer o setor automotivo cada vez melhor. Muito bom. Quero agradecer imensamente Obrigada, a Paula, obrigada. a Fabiana, a Maria Obrigada. Luísa, por estar aqui conosco na Fenatramp, esse bate-papo super rico a respeito Obrigada. de diversidade e inclusão. Obrigada. Paula, só fala para o pessoal como acompanhar o que tem sido feito pela Rede AB Diversidade. A gente tem 2 canais, tem a redeabdiversidade.com.br e tem o nosso portal também, automotivebusiness.com.br. Lá a gente traz um balanço de tudo que a gente tem debatido dentro da rede. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. É a Scania transformando o mundo dos transportes. Continue aqui com a gente no nosso canal do YouTube, que tem muita coisa boa para mostrar. Até mais.